Pela graça de Deus, estamos de volta para mais uma mensagem dele ao nosso coração. Vamos descobrir qual a primeira mensagem, ou seja, a primeira lição que João deixou para nós ao escrever João capítulo 3, versículo 16. Espero que você tenha lido o texto, que por conta própria você tenha descoberto, através de uma revelação espiritual de Deus, através da sua palavra. É claro que nós estamos aqui num texto onde tem um contexto. E no contexto, João está dando aqui um testemunho sobre uma conversa maravilhosa que Jesus teve com Nicodemos. Quem era Nicodemos? Um príncipe em Israel, o mestre em Israel que procurara Jesus durante a noite para saber mais sobre Jesus, quem era Jesus e revelar o seu coração para Jesus, aquilo que ele mesmo achava sobre Jesus, quando ele disse: sei que tu és o mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Jesus, aproveitando a oportunidade, evangeliza então Nicodemos, e a conversa girava em torno do novo nascimento. E disse Nicodemos: aquele que não nascer da água, quer dizer, da palavra e do Espírito Santo, não pode entrar no reino de Deus. Nicodemos achou muito estranho tudo isso, mas, afinal de contas, ele concorda, ele começa a crer naquilo que Jesus estava ensinando, e Nicodemos acaba se convertendo, muito embora sendo um discípulo à distância, por causa dos fariseus e daqueles que lhe acompanhavam, por causa da sua fama entre os homens, segundo a Bíblia, mas ele se converteu a Jesus. E chega no capítulo, aliás, na altura do verso 16, João então vai explicar por que todo esse testemunho que ele está dando a respeito dessa conversa de Jesus e Nicodemos. É quando ele escreve: porque tudo isso tem uma razão, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas dentro desse texto, nós temos aqui, como já dissemos, uma lição muito importante. Entre elas, eu creio que talvez a mais importante, porque dissemos na mensagem anterior que a mensagem de João, o testemunho de João, tem um conteúdo, tem um teor. Qual é esse conteúdo? Qual é esse teor? Deus. Ele começa dizendo Deus. Portanto, a primeira lição que nós temos aqui nesse texto é sobre Deus. Agora temos mais uma questão quando se trata de Deus. Quem é Deus? Para entendermos o que João está falando, no restante do versículo, é necessário que entendamos quem é Deus, de quem João está falando. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Portanto, Deus é a peça principal das mensagens e das lições que João traz para nós neste versículo. Quem realmente é Deus de quem João está falando? Vamos lá. Você poderia, interrogado por alguém sobre este assunto, feita essa pergunta diretamente a você: quem é Deus? Você teria condição de discernir e de explicar ou dizer em suas próprias palavras quem é Deus? É difícil, não é? Eu sei, não é difícil. É impossível, porque Deus não pode ser discernido pela mente humana. Deus não pode ser experimentado. Deus não pode ser visto, apalpado, experimentado. Deus não é um objeto científico, não, que se possa fazer um experimento para saber quem ele é. Por isso, eu diria, é impossível Deus ser discernido pela mente humana. Podemos compreender quem é Deus através da revelação da palavra de Deus, aquilo que a palavra de Deus traz para nós em alguns detalhes
em algumas histórias sobre Deus. Primeiro, nós sabemos que Deus é a primeira pessoa da Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Portanto, nós entendemos que ele, sendo o primeiro, a primeira pessoa da Trindade, ele também é o Criador do céu, da terra e de tudo que há neles. Um texto maravilhoso que eu gostaria de trazer aqui para a nossa compreensão sobre Deus é Atos capítulo 17. Paulo, nas suas viagens missionárias, ele chega em Atenas, ele reúne ali os eruditos, os sábios da época, e ele vê entre tantos altares adorados por aquele povo idólatra, um altar com o seguinte nome: ao Deus desconhecido, o Deus que ninguém conhece. Como se pode adorar um Deus que não se conhece? Paulo chegou e disse: olha, este é o Deus que eu sirvo, este é o Deus que eu adoro. Eles acharam incrível isto. E Paulo, então, vai explicar para os eruditos da época, para os sábios, quem realmente era o Deus desconhecido que eles adoravam sem vê-lo, sem conhecê-lo, sem poder discerni-lo. E Paulo escreveu, Lucas, aliás, escreveu o que Paulo disse para aquele povo naquela época. Vou ler o texto para nossa compreensão. Atos capítulo 17, versos 24 a 29, diz o seguinte: o Deus que fez o mundo e tudo o que neles há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitado ou necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é o que dá a todos a vida e a respiração e todas as coisas. E ele continua no verso 26, e de um só fez toda a geração dos homens para habitar sobre a terra ou a face da terra, determinando tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós. Porque nele vivemos e nele movemos e existimos, como também alguns dos vossos profetas ou poetas disseram, pois somos também sua geração. Sendo nós, pois, geração de Deus, explicou Paulo, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra esculpida por artifício e imaginação dos homens. Paulo realmente dá um show de sabedoria aos sábios da época sobre o Deus desconhecido. Exatamente esse Deus que João citou no seu testemunho, na sua mensagem, nessas lições maravilhosas que nós temos aqui como base de todo o seu ensinamento. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Paulo, então, dá uma explicação contundente, convincente, muito embora para aqueles que creem em Deus, porque só poderia ser crido através da fé. Mas eu quero chamar a atenção para o versículo 29, quando ele termina o seu discurso dizendo: sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, à prata ou à pedra esculpida por artifício e imaginação da cabeça do homem. Por que Paulo disse isto? Eles conheciam com certeza muito bem o Salmo 115. Quando o salmista disse: Senhor, onde está? Estão perguntando onde está o nosso Deus. O salmista responde: o nosso Deus está nos céus, ele fez todas as coisas. E ele continua: mas o Deus deles, Senhor, são prata, ouro, obra das mãos dos homens. Tem mãos, mas não apalpam, tem pés, mas não andam, tem boca, mas não falam,
tem ouvidos, mas não ouvem, nenhum som lhe sai da sua garganta, se lhe perguntar alguma coisa, nada respondem. Portanto, esse é o Deus imaginário, esse é o Deus criado pela imaginação dos homens. Lembra que quando Moisés subiu ao monte para falar com Deus, Arão, lá embaixo com o povo, foi levado a fabricar um bezerro de ouro e Arão disse, esse é o Deus que tirou vocês da terra do Egito. Essa é a imaginação da cabeça do homem. Nós imaginamos um Deus mais ou menos assim, como na mitologia grega, o Deus para eles tinha vários aspectos, várias imagens e formatos. Porém, Paulo aqui dá um show de sabedoria dizendo, não imaginem que o Deus que criou todas as coisas, o Deus que fez todas as coisas, fez os céus, a terra, tudo que neles existem, seja uma imaginação da cabeça do homem. Não podemos imaginar Deus e pensar em Deus como algo existente e criar um Deus para nós. Portanto, esta é uma grande lição que nós temos aqui no capítulo 3, versículo 16 de João, sobre Deus. Deus não pode ser discernido. De acordo com o que a Bíblia diz, Deus não tem pai, Deus não tem mãe, Deus não tem genealogia, Deus não tem princípio de dias e nem fim de vida. Ele se apresenta no Apocalipse, capítulo 22, versículo 13, da seguinte maneira, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Portanto, Deus é assim, não se pode discernir Deus, não se pode descrevê-lo ou fabricá-lo e imaginarmos exatamente como ele é. Nessa questão dele ser o primeiro e o último, o princípio e o fim, ele é, então, eterno. Não se pode imaginar, porque ele é muito antes de nós, ele é durante o nosso período de vida, mas ele continua sendo para sempre Deus. Nós vamos continuar ainda falando sobre Deus nessa primeira lição, essa primeira parte que nós estamos explicando sobre Deus baseado no que João escreveu. Espero que você esteja entendendo e que você esteja acompanhando também na sua própria Bíblia. Deus te abençoe. Eu quero terminar orando. Pai, muito obrigado pela graça, as tuas misericórdias em estarmos aqui, ó Deus, mais uma vez diante da tua palavra, aprendendo sobre este assunto tão importante de João capítulo 3, versículo 16, na primeira lição que o Senhor tem para nos ensinar. Abençoa os meus irmãos, os meus amigos que estão me acompanhando. Fala, Deus, aos seus corações, abre suas mentes para uma compreensão total e completa da revelação do Senhor, a tua palavra escrita. Oro com gratidão no meu coração, no nome do Senhor Jesus. Amém. Muito obrigado por me acompanhar nessa primeira lição de João, capítulo 3, versículo 16, sobre Deus, isto é, a primeira parte. Vamos ter outras partes importantes sobre o que a Bíblia fala, quem é Deus. Te espero, Deus te abençoe, Deus te guarde, um forte abraço, fica na graça do Senhor.